Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Neste momento eu quero agradecer a Deus pela vida, pela tua vida, por você que está ouvindo e vendo esses momentos com Deus, né? Aqui pela Igreja Congregacional de Fagundes, conosco o pastor Dimas, em Lucena, o pastor Luzimário, representando toda a cidade, e estamos orando, intercedendo pela vida dos servos do Senhor que aqui estão, né, na cidade de Lucena. Agradecemos a Deus pelo momento que passamos juntos, agradecemos pela sua vida, que Deus possa abençoar aqueles que te rodeiam, a tua família, abençoe a tua casa, teus filhos, e que o Senhor te abençoe aonde quer que puseres as mãos. Que neste momento que não está sendo tão fácil, que a graça do Senhor esteja sobre você. Vamos orar agradecendo a Deus, soberano Deus, Criador dos céus e da terra. Te agradeço por este momento. Senhor, que Tu venhas transmitir a paz em nossos corações. A Tua palavra diz que Tu és o príncipe da paz. Muito obrigado por tudo. Eu quero louvar o Teu nome e sei, Senhor, que o Senhor está abençoando essas vidas que estão ouvindo. Eu sei que o Senhor está tocando nos corações e fazendo maravilhas. Que o louvor e que a Tua palavra ela produza o efeito para o qual está sendo enviada. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém, Senhor. Amém. Adoremos ao Senhor nesta noite. O homem de branco. Pela fé eu contemplo o homem de branco no meio do templo, com olhar de amor, com olhar de Senhor, me atraindo para si. Pela fé eu contemplo no meio do templo Jesus passeando, seu resplendor, com o brilho do sol, me envolvendo a mim. O homem de branco está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo que ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, que Ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Ele está perguntando onde é tua dor e por que choras tanto. Te alegrar, tua vida mudar, meu amado irmão. Está bem ao teu lado, ouvindo o pranto que choras calado. Ele quer te alegrar, tua vida mudar, abre o teu coração. Está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo que Ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, que Ele está enxugando todas as lágrimas. As marcas da cruz, não é outro, é Jesus. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus te abençoe. E neste momento eu quero passar a palavra para o pastor Dimas, em nome de Jesus. Amém, igreja. Eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor. E louvamos a Deus pela sua graça salvadora. Nós vamos ler o texto da palavra de Deus aqui no capítulo 12. Esse texto maravilhoso, capítulo 12 de Atos.
dos Apóstolos. E esse texto aqui, essa história maravilhosa, esse texto traz algo maravilhoso para as nossas vidas, que o Espírito Santo venha nos iluminar nesta noite, para falarmos um pouco do que Deus é capaz, como Deus faz na vida daqueles que oram. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vamos ler o texto da palavra de Deus. Diz assim, no capítulo 12, nós vamos ler só o versículo 5. Aqui o texto é o capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 19. Mas vamos ler somente o versículo 5 do capítulo 12 de Atos Apóstolos. Diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós louvamos a Deus pelas suas misericórdias, porque as suas misericórdias são grandes, elas se renovam cada manhã e a causam sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim e a sua fidelidade. Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós vimos aqui esse texto maravilhoso que nos encoraja muitas vezes a fazer a vontade do nosso Deus. Não devemos deixar de estar atento. Estamos passando por problemas difíceis. Nós vimos os textos desse texto que a perseguição na igreja primitiva. Herodes já tinha prendido Tiago e ele foi morto ao fio da espada e estava ele achou que agradava os judeus e resolveu prender também a Pedro. E depois dos pães asmos, depois da Páscoa, apresentar aos judeus. Mas a palavra de Deus diz que a igreja orava por Pedro. A igreja fazia oração incessante. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Meus amados irmãos, é algo extraordinário. E diz a palavra de Deus que a igreja estava reunida na casa de Maria, mãe de João Marcos. Então, o povo estava lá orando, a igreja estava reunida, intercessão para Deus salvar Pedro, para Deus tirar Pedro da prisão. E diz a palavra de Deus que Pedro estava dormindo entre as sentinelas, tinha umas 4 escotas, se a minha mente não falha aqui, o texto é muito longo aqui, eu não tenho tempo para falar a respeito dessas coisas. E diz assim que ele dormia entre 2 soldados acorrentados, no verso 6, né? Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite Pedro dormia entre os 2 soldados acorrentados, com 2 cadeias e sentinelas à porta, guardando o cárcere. Mas, de repente, Deus enviou o seu anjo, o anjo iluminou aquele cárcere. Pedro dormia, eu não sei como é que Pedro estava dormindo, irmãos, porque numa situação dessa, onde o seu companheiro de lutas era uma guerra espiritual, ele estava ali proclamando as verdades daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e Pedro agora ficará sem Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu,
e foi morto à espada, e agora Pedro estava também estava já sentenciado praticamente para ser morto também. Mas o anjo ali tocou do lado de Pedro e despertou ele e disse: segue-me. E diz a palavra de Deus que as cadeias caíram, os guardas não viram, e o anjo continuou na frente de Pedro, e Pedro caminhando atrás do anjo. E quando chega no portão que dá para a rua onde estavam as sentinelas, o portão abriu-se por si próprio, com o controle remoto de Deus, e até chegar à rua. Quando chegou na rua, que Pedro estava livre, agora o anjo disse: é contigo. Aquilo que o homem pode fazer, Deus não faz. Mas aquilo que o homem não pode fazer, Deus faz. Mas aquilo que o homem não tem condições de fazer, Deus faz, né? Como falamos, né? Mas quando a parte que é para o homem fazer, ele faz. Então o anjo disse: agora é contigo. E ele sai para onde? Ele sai para a casa de João Marcos, a casa de Maria, aonde dá encontro lá com a igreja. Meus amados irmãos, como é maravilhoso pensarmos nessas maravilhas de Deus. Esse Deus grande e tremendo, né? Esse Deus poderoso. Então, o poder da oração é muito importante. Jesus disse: pedi, dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á. O que busca, encontra. O que pede, recebe. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, é algo extraordinário. Quando a igreja ora, Deus ouve. Deus está ouvindo a sua oração, meu amado irmão. Trazendo para os nossos dias, onde estamos passando por esses problemas de cada um no seu lar, sem poder participarmos da igreja, aliás, ir para o templo, mas nós estamos reunidos, a igreja está orando, a igreja ela continua orando, a igreja está incessantemente orando, os irmãos devem estar firmes no Senhor, buscando ao Senhor enquanto se pode achar. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus com certeza Ele ouve, Ele está te ouvindo, você que está passando por luta, por problema, né? Então, meus amados irmãos, pense direitinho nessa situação. Então, Deus ouve a nossa oração, assim como ouviu a oração da igreja primitiva, Ele continua ouvindo a nossa oração. Em segundo lugar, Deus age, Ele agiu, Ele enviou o anjo até lá, onde Pedro estava, e libertou a Pedro. E quantas vezes nós estamos passando por cada lutas, né, nas nossas vidas, e a situação difícil, mas Deus age na nossa vida, quer nos libertando de qualquer coisa. Pode ser uma enfermidade, pode ser um problema, uma dificuldade que você está passando, às vezes olha para um canto para outro, não vê, mas você clama a Deus, e Deus, quando pensa que não, Deus está agindo na sua vida de uma maneira especial. E concluindo, irmãos, nós vimos aqui que Deus ouve, Deus age, quando a igreja ora, Deus ouve, Deus age. Em terceiro, concluindo, irmão, Deus liberta. Deus libertou a Pedro. Muitas vezes, quantos têm caído nessa pandemia? Não teve condições de... Porque Deus é soberano. Estava dentro dos propósitos de Deus que a pessoa chegasse a falecer. Mas Deus tem um propósito. Deus tem um propósito também na tua vida. Você que está vivo, louve a Deus. Peça a Deus porque Ele tem poder para te libertar. Não é só um problema desse que Pedro estava. Não tinha nada problema de enfermidade, era perseguição. Mas agora é problema de enfermidade, é problema de lutas, dificuldade financeira, etc, etc. Mas sabemos que temos um Deus que está no controle das nossas vidas. Clame a Ele. Clame a mim e respondei-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus está para nos libertar. Deus é aquele que age quando nós clamamos. A igreja, quando ora, irmãos,
Deus responde, louvado seja o nome do Senhor. A igreja, quando ora, vê quanto é importante o poder da oração. Irmão, continue orando. Orando pela igreja, orando pelos irmãos, orando pelos pastores, orando pela nossa cidade, orando pelo nosso país, orando pelas autoridades constituídas por Deus, que seja autoridade eclesiástica, que seja autoridade executiva aqui na vida secular do nosso país, né? Que seja a autoridade tanto executiva como judiciária e também legislativa, para que haja paz no nosso país, que as bênçãos do Senhor, que enriquece com ela, não acrescentam dores, esteja sobre a vida de cada irmão da sua igreja, e portanto Ele nos abençoe. Amém. Eu quero agradecer a Deus por tudo, que Deus continue nos abençoando, que fique na paz do Senhor e pense direitinho, você está passando por lutas, pense nesse Deus que pode libertar você do seu problema, não sei qual é ele, mas Deus está. Que seja uma enfermidade, o que quer que seja, mas Deus está te ouvindo, Ele é o Senhor que pode te libertar, que portanto Ele nos abençoe. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós, com todo o povo de Deus, agora e sempre. Fique na paz. Amém. Amém.